Gente linda do céu, acabei de assistir ao último episódio da terceira temporada de The Boys e falar pra você, incrível! Incrível porque não entrega aquilo que você espera, consegue superar suas expectativas. E olha que tem um ganchozinho bem bacana para uma próxima temporada. Mas aí você me pergunta, peraí, o que isso tem a ver com redação? Se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar agora. Fala, gente linda, beleza? Ricardo aqui, o Japa da Redação, e hoje eu trago uma análise de The Boys, o seriado da Amazon Prime Video, que está fazendo muito sucesso na sua terceira temporada atualmente. Professor, mas peraí, o que isso tem a ver com redação? Gente, tem tudo a ver com redação, porque esse seriado estabelece uma relação muito próxima dos problemas enfrentados na atual conjuntura. Então, o seu valor metafórico e simbólico para a redação, nossa, é um prato cheio. Mas antes de continuar a falar sobre esse conteúdo, faz aquele favorzinho especial pra gente, curta esse vídeo, compartilhe demais esse conteúdo e se você por acaso não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber dados e informações dos vídeos mais recentes publicados aqui no nosso canal e não perder nada. Mas para não deixar ninguém desamparado, vou contextualizar um pouquinho sobre essa história, sobre esse seriado. Essa série televisiva atualmente na sua terceira temporada, divulgada pela Amazon Prime Video, ela é baseada nos quadrinhos homônimos que foram publicados aí de 2006 a 2012 e já fizeram muito sucesso na época por conta da questão da violência desmedida e também por quebrar aquele clichê do herói tradicional. E a série televisiva também tenta reproduzir muito daquela fórmula que funciona nos quadrinhos e por isso mesmo creio eu que tenha feito bastante sucesso. Porque desde os primeiros episódios ela já surpreende com aquela quebra da expectativa daquilo que a gente espera do herói. O que a gente espera do herói normalmente, gente? A gente espera aquele construto de um herói perfeito, de uma pessoa que vai além das capacidades humanas e que tem virtuosidades acima da média. Só que os quadrinhos e o seriado tocam num ponto crucial, que é desmascarar essa visão que, claro, é falseada pela mídia. E uma outra coisa que com certeza deve ter levado sucesso ao seriado é o fato da violência desmedida. Cada episódio tem cenas assim chocantes, de desmembramento mesmo, de lacerações, de tiros entrando e saindo em câmera lenta por alguns orifícios. É um negócio bem louco, viu? Então para você que curte violência desmedida, cara, é um prato cheio. Só que não é só da violência que é feito. Como eu disse no vídeo inicialmente, cara, tem uma temática muito sensível à leitura da realidade norte-americana e, por que não também dizer, da nossa sociedade, no que se refere aos eixos temáticos que são problemas que vigoram no Brasil. E tá aí a justificativa para a gente trazer o conteúdo desse vídeo para a aula de hoje, gente. E qual o plano de fundo dessa história toda que a gente tem no seriado? Bom, em princípio a gente tem os Estados Unidos numa sociedade em que os heróis, ou melhor dizendo, pessoas com superpoderes, convivem com as pessoas que não têm superpoderes. E por conta desses poderes, elas acabam se destacando na sociedade e potencializando seus vícios e suas virtudes. E no início da narrativa a gente pensa até que esses superpoderes de algumas pessoas foram geneticamente herdados aí, né? Mas a gente descobre no decorrer da trama que a Voight, uma mega corporação farmacêutica, induziu a esses poderes com um composto chamado composto V, que foi inoculado nessas crianças quando pequenos, e aí, em um certo momento, elas adquiriram características como poderes diferenciados, dependendo, claro, das mutações que eles sofreram. Ou seja, pessoas poderiam ficar mais fortes, mais velozes, lançar lasers pelos olhos, voarem, entre tantos outros poderes que vocês já estão acostumados a ver em outros filmes. E essa Voight, gente, não é qualquer corporação, é uma mega corporação que tem um baita de um lobby nos Estados Unidos. Lobby, poder de influência de decisões políticas, portanto, é uma corporação que age no mundo todo, mas que tem muito poder político também. Isso, inclusive, pode servir como uma espécie de paralelo para estabelecer o lobby do poder da indústria armamentícia também na política governamental norte-americana. Mas por que a Voight fez de tudo para fazer esses experimentos e criar super-heróis ou pessoas com muitos poderes? Porque ela tinha muito interesse em vender isso como se fosse uma arma. Afinal de contas, a partir do momento que eu faço experimentos e crio super soldados, eu posso alimentar uma máquina de guerra. Só que não é só isso. Esses indivíduos com superpoderes, em vários instantes, são escalados pela Voight. E a Voight tem uma equipe própria de super-heróis chamado de Os Sete. O 7 o nome é porque tinha 7 heróis, né? Eu acho que é óbvio, né? Embora na maior parte do tempo do seriado não tenha 7 heróis, porque sempre morre um ou outro. Enfim, eu acho que também não é tão óbvio assim.
E esses 7, gente, não são quaisquer heróis, são celebridades mesmo. Ou seja, eles atuam em filmes, em comerciais, em diversos tipos de anúncios publicitários. Eles fazem parte de um célebre, seleto grupo de indivíduos que propagam aí na internet ideias e mais ideias, como são os influenciadores digitais no dia de hoje. E esses heróis vivem basicamente de aparências, porque no final das contas, eles foram construídos de maneira artificial para representar os ideais dessa empresa, dessa indústria farmacêutica, dessa mega corporação. E assim, eles criam um grupo artificial de heróis com o objetivo de se autopromover. E o que esses heróis ganham com tudo isso? Fama, dinheiro, status e principalmente o que? Idolatria. Essa palavra-chave é muito importante para entender também um pouquinho mais sobre o enredo. E entre os 7 heróis da Voight, existe um que é o mais forte de todos, o líder do grupo, que é o Capitão Pátria. No começo a gente tem um desenho de um herói de fato muito clássico, semelhante ao Super-Homem, semelhante ao Capitão América, que representa o ideal de uma nação. Mas por trás daquele uniforme, por trás da máscara que ele tem, ele esconde um indivíduo extremamente doentio, psicopata mesmo, narcisístico mesmo, um cara que faz de tudo para manter a fama, a celebridade e a idolatria que ele tanto gosta de manter, porque é isso que justifica a sua existência. Ou seja, a força que ele tinha apenas potencializa seus vícios, suas frustrações, suas inseguranças. E no final das contas, a roupagem de herói perfeito é feita pela publicidade da Voight. A Voight que está interessada em vender um produto que é perfeito do ponto de vista estético e ideológico também. Depois dessa visão geral do plano de fundo, é bom a gente retratar um pouquinho sobre um dos principais heróis que acabam originando toda a narrativa, que inicia a narrativa toda, né? Estou falando aqui do Hugh Campbell, que era um rapaz comum que tinha uma vida monótona e tranquila e namorava uma jovem que, infelizmente, no acidente acabou sendo morta pelo trem-bala, um dos heróis do 7. E o momento em que ele mata essa namorada do Hugh Campbell é muito visceral, um negócio que não poupa de fato o espectador da violência crua, né? O que acontece? Ele estava na calçada, segurando as mãos da namorada que estava na rua, e aí o trem-bala, com toda a sua velocidade, meio que dopado por conta dos alucinógenos que ele tinha consumido, ele sai correndo e acaba trombando com tudo nessa jovem, e Hugh Campbell, que é essa personagem central, só fica com as mãos dela segurando nas suas. O resto do corpo dela foi destroçado. E a partir disso ele começa a buscar justiça por vias legais. Só que o que ele percebe? Pelo fato dele ser um dos membros do 7, quer dizer, o trem-bala ser um dos membros do 7, uma pessoa poderosa, com a mídia por trás, ele não é punido pela justiça convencional. E por conta disso, o Hugh Campbell se junta com o Bruno Bruto. Bruno Bruto? Não, peraí. É Billy Bruto, se junta com o Billy Bruto, para que juntos eles possam desmascarar esses heróis, esses falsos ídolos que ainda vivem sob essa tutela de uma empresa, de uma mega corporação, que por meio da publicidade mascara tudo aquilo que havia de mais podre no universo dos heróis. Agora que você já tem um pitacozinho do enredo, a gente pode trabalhar com a redação, que é o que nos interessa nessa aula de hoje mesmo. Mas antes de entrar no mérito dessas temáticas todas que o seriado traz, cara, não custa nada alertar todos vocês, gente linda do meu coração. Vocês estão escrevendo? Vocês estão treinando? Redação, tal, toda semana, pelo menos uma redação? Cara, se vocês não estão treinando ainda, se sua resposta foi negativa, o que você está esperando? Vai lá, acessa a nossa plataforma, o link da Corrige-me está na descrição desse vídeo. Uma vez que você acessa, você pode se inscrever gratuitamente, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e a partir disso, com certeza você vai escolher um plano bacana para você começar a treinar. Não perca mais tempo e treine com a gente, treine com a Corrija-me, gente. Depois desse merchanzinho básico, a gente pode ir para a temática agora. Quais as temáticas que esse seriado traz de tão pertinente? Vale lembrar que esse recorte é um recorte meu, gente, e que você com certeza pode inserir nos comentários mais coisas que chamaram a sua atenção nesse seriado. Agora sim a gente pode ir para as temáticas que esse seriado aborda. Número 1, começo aqui pela questão da desigualdade social e também da desigualdade jurídica, por que não dizer isso? Gente, quando o Hugh está namorando aquela jovem e ela é atropelada e morta pelo trem-bala, o que ele faz? Ele busca a justiça comum, só que ele não tem resposta. O que fica evidente nesse filme, então? Nesse momento, aliás, então? Fica evidente que, por mais que haja justiça delegando direitos iguais para todo mundo, isso não acontece na prática. O distanciamento entre a Constituição, Código Penal e a realidade. Quem tem dinheiro, quem tem poder, quem tem fama, se safa muito bem.
E não é isso que acontece nos dias de hoje, quando se fala na nossa política, por exemplo? Olha só esse estabelecimento de paralelos que a gente tem entre o seriado e a nossa realidade, um dos eixos temáticos. Número 2, manipulação da mídia. Vocês perceberam que a Void, que é essa mega corporação aqui está por trás de tudo, ela manipula a mídia e a opinião pública. Por meio da sua manipulação de narrativas feitas por filmes, por fotos, por comerciais, eu tenho uma construção de uma visão da realidade que é muito distinta daquilo que é realmente concreto. Então veja que eles manipulam a mídia, controlam a TV e a partir disso também manipulam a opinião pública da população. Não é isso que a mídia convencional faz? Não é isso que redes sociais fazem? Não é isso que na atual conjuntura a gente observa bastante, essa disputa de narrativas permeadas por interesse de manipulações? Número 3, pós-verdade e negacionismo. Gente, isso aí é muito da hora e muito forte também no seriado, especialmente na terceira temporada. Vocês lembram que eu falei que o Capitão Pátria, ele acaba sendo aquela figura idealizada nas mídias, porque ele é manipulado dessa forma, construído de maneira bela, exuberante, e um indivíduo que é sinônimo do ideário norte-americano mais elevado de bom patriota, só que na verdade no fundo, ele é um grande criminoso, um grande psicopata, certo? O que acontece na terceira temporada? E aí eu vou adiantar um pouquinho, então se você não quer ter spoiler nenhum, é melhor você não ver esse minuto de vídeo, tá? O que acontece na terceira temporada com ele? Ele se revela, ele é escancarado, a verdade sobre ele é escancarada. Sabe o que as pessoas fazem? Preferem não acreditar. Preferem não acreditar em comprovações de que ele era um psicopata, de que ele havia prendido pessoas que estavam próximas a ele, de que ele havia matado pessoas próximas a ele por interesses de manutenção do poder. As pessoas simplesmente se cegam para esse dado porque tem a questão da idolatria, do populismo, daquele ícone que ele representa. Ou seja, eu prefiro acreditar nas ideias que aquilo me representa, mesmo diante das comprovações factíveis de que ele é um criminoso. Olha só o que a gente tem uma visão negacionista da realidade. E isso está muito associado com o quê? Com a gestão governamental e política. Eu não vou nem estabelecer a relação com a nossa conjuntura, porque eu não quero criar nenhum tipo de conflito aqui no nosso canal, mas vocês sabem o que eu estou falando, né? Número 4, violência da segurança pública. Gente, o que vocês percebem no seriado? Os heróis têm muito poder e eles usam do seu poder para coagir fisicamente a população, para inibir a população dos seus direitos. Veja que a população mais pobre é a que mais sofre. E essa ponte a gente pode estabelecer entre vários episódios que aconteceram também nos Estados Unidos, como no Brasil. Veja que nós tivemos o caso George Floyd, por exemplo, um policial, valendo-se da sua autoridade, fez com que aquele indivíduo ficasse no chão e ele enforcou não, na verdade ele colocou o joelho sobre o pescoço do George Floyd e fez com que ele falecesse asfixiado, valendo-se do seu poder, né, da legitimidade da violência empregada a esse indivíduo. Veja que numa outra situação que aconteceu no Brasil, que foi o caso de Nivaldo, que acabou morrendo asfixiado no porta-mala de uma viatura ali, né? Por conta de alguns policiais mal preparados que jogaram gás e ele morreu asfixiado naquele lugar. Eles mataram aquele jovem. Então veja as situações e circunstâncias que a gente tem no Brasil e no mundo também, né? O excesso de violência desmedida que funciona como elemento de coação mesmo, e principalmente as pessoas mais pobres. Número 5. Temos o assédio sexual à violência. Lá no primeiro episódio de The Boys, a Luz Estrela, quando entra finalmente no grupo do 7, ela tá toda feliz e animada por fazer parte daquele grupo, e a realização da vida dela, ela conhece o Profundo. E o Profundo, que é um veterano, acaba convencendo, manipulando, coagindo a Luz Estrela para ter uma relação forçada com ele. Essa situação toda casa muito com a nossa realidade, que infelizmente revela dados alarmantes sobre a questão do assédio sexual, do estupro, enfim, de inúmeras situações degradantes nas quais as mulheres são condicionadas a uma mera função de objeto. E isso aconteceu, olha só que doido, recentemente com a denúncia, as várias denúncias de assédio sexual contra o presidente, ou melhor dizendo, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, que era conhecido como Pedro Maluco, pelo fato de coagir as funcionárias, de assediar constantemente as funcionárias da Caixa Econômica. Olha que doideira isso. Então, realmente é uma situação que casa muito bem com a nossa realidade também. Número 6 e último, intolerância e discursos de ódio. Na segunda temporada, nós temos a inclusão de uma nova personagem no grupo do 7, chamada de Tempesta. Cara, ninguém sabe ao certo o passado dela, de onde ela veio, quais são os seus propósitos.
O fato é que, ao longo da narrativa, ela se revela uma supremacista branca que quer o retorno daqueles discursos de ódio que pregam o extermínio de algumas etnias. E para piorar a situação, ela prega acima de qualquer coisa que os super são superiores aos humanos e que eles deveriam comandar a sociedade porque eles têm vantagens essas físicas, enfim, que se destacam no meio da multidão. O fato é que também se descobre que ela envelhece de maneira lenta, então ela teria integrado no passado os grupos de extermínio de Hitler também, porque ela parecia ter 30, mas na verdade tinha 70 anos já. E olha que interessante, gente, essa personagem, se você pensar bem, ela acaba sendo uma metáfora, uma alusão ao discurso de ódio e ao retorno desses discursos. Esses discursos que ficaram silenciados, como ela ficou uma boa parte da narrativa da história, e de repente ela surge trazendo novamente esses discursos de intolerância, de supremacia de uma raça sobre a outra e a questão da pregação mesmo do extermínio de alguns povos. Veja então que eu estou fazendo uma inteligente metáfora, uma inteligente simbologia do retorno desses discursos de ódio que hoje estão infelizmente se proliferando cada vez mais no mundo. Gente, no meu coração, chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado demais, como eu gostei também do seriado de acompanhar. Se por acaso você viu que existe alguma outra temática que pode ser inserida e associada a esse seriado, gente, faz o seguinte, coloca aqui nos comentários, deixa uma informação adicional, porque outras pessoas podem utilizar esse dado na redação deles também. Valeu, gente linda, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula!